quero falar de testemunhos impossíveis. Eu acho que cada um de nós que sobreviveu ao Covid-19 tem algo para contar. Porque a gente podia ter morrido. E alguns de nós até sofreram, mas não morreram. Mas teve alguns de nós que nem sofreram nada. E a gente fica se perguntando por quê? Por que que parece que tem uns que sofrem e outros que não sofrem? Mas independentemente daquilo que nós temos sofrido ou passado, diante de situações difíceis, nós temos testemunho para contar. Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, ninguém poderia falar o que ele falou se não a conhecesse. E ele a conhecia na intimidade. E quando ela chegou, ela começou a testemunhar. Ela volta à cidade e começa a testemunhar: venham e vejam que eu conheci um homem que tem falado toda a minha vida. E aqueles homens foram até lá e conheceram a Jesus. Mas depois que eles conheceram a Jesus, eles disseram: agora não mais porque você fala, mas porque nós vemos que o que você falou é real. Agora nós vamos testemunhar. E eu tenho certeza que você que está aqui nesse lugar, você tem um testemunho para falar. Que a tua vida seja um testemunho vivo de milagres. A vez que você foi para o hospital e que você precisou passar por uma cirurgia e o negócio se complicou e você voltou, pessoas disseram: quem é esse que fez com que ela voltasse? Quem é esse que fez com que ele voltasse, que ele retornasse dos mortos? Eu, como pastor de vocês, eu conheço alguns testemunhos, e daqui de cima, vendo o rosto de vocês, eu posso lembrar do momento que a morte passou, mas não levou você. E eu queria que você agora começasse a dizer: Senhor, eu tenho um testemunho para contar, para que as pessoas possam conhecer o teu nome. Aleluia. Me dá força para contar esse testemunho, em nome de Jesus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é esse que pode fazer o mar se acalmar? Mesmo quando a tempestade vier, Ele vem, Ele vem. Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é esse que teve o poder de fazer Israel andar por entre as águas do Mar Vermelho? Que fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar, e do outro lado com os pés enxutos puderam cantar. Então cante, meu irmão, o hino da vitória. Levanta a mão, vá! Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passar
passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas ondas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel com o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. As pessoas vão olhar para a tua vida. Quem é esse que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é esse que pode fazer o mar se acalmar? Mesmo que a tempestade, mesmo quando a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é esse que teve o poder de fazer Israel? Fez o quê? Andar perante as águas do Mar Vermelho. Oh glória! Que fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar do outro lado com os pés. Bem bonito, meu irmão. Você vai adorar agora, bem bonito, vai. O hino da vitória. A igreja cantando bem alto. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este chama. homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar. E você vai entoar O quê? o hino da vitória. E toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar esse homem. Ele tem poder, Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. faça como Israel E o mar e atravessou, no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. O outro lado cantou. Do outro lado cantou. Você já pensou se esse hino fosse uma oração feita no ouvido de alguém em coma? Os médicos dizem que a pessoa, quando está em coma, ela está ouvindo. Quando estiver frente ao mar e não te der, chama, chama. Você está me ouvindo? Chama. Só Ele abre o mar. não tenha medo, Não tenha medo. se atrás vem Faraó Deus vai te atravessar. e você vai entoar O hino da vitória. toda vez que o Mar Vermelho puder, se você Chame tiver, logo esse homem para te ajudar. é nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas ondas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor O hino de vitória do outro lado cantou. a palavra diz que Lázaro estava morto. Eu sei que isso é o profundo do sobrenatural, mas às vezes uma pessoa que está em coma, ela está entre a vida e a morte ali, e o médico diz só um milagre para ela voltar. Não sei se você já ouviu testemunho como esse, mas eu ouvi muitos testemunhos como esse, de uma mãe que entra numa sala de hospital e vai no ouvido da filha e diz: volte, meu amor, volte, meu amor.
Você pode fechar os olhos agora. Talvez você conheça alguém que está precisando tanto de uma oração sua, e aquilo que ela não pode ouvir, Deus pode ouvir por ela e dar resposta. Volte a viver. Venha para fora. Deixe o Espírito Santo levar você a ter uma intimidade espiritual, capaz de dizer: volte, volte, meu amor, volte. Você entende o que é a oração de uma mãe vendo a filha como morta em cima da cama? Deixe o Espírito Santo dizer: volte, volte. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Você crê? Basta. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Oh glória. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Levante a mão. Só louve. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Não importa. Tá sofrendo, louve. Não importa, querido. Não importa, louve. E o louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo De noite ou de dia, erga as suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando, pois quando Ele fica em silêncio, o que acontece? Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Estende a mão para receber, vai. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, cante. Simplesmente louve. tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. E o louvor invade o céu. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar.
a cantar. Oh, muito louvor, 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 oh, muito oh, muito louvor. Só quem crê, aplaude o Senhor bem forte. Dá um glória a Deus, dá um aleluia. Abrace a pessoa do seu lado e diga a ela: o Senhor não rejeita as tuas orações. Aquilo que você chora de noite, Ele te concede a alegria de dia. Oh, glória. A palavra diz que a tristeza, o choro dura por uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos chamar as crianças, podem vir à frente. Glória a Deus, criançada bonita. Amém, glória a Deus. Igreja, vamos estender as mãos para as nossas crianças, amém? Glórias a Ti, Senhor. Glorificamos o Teu nome, Pai, e engrandecemos a Ti. Te damos honras, glórias e louvores. Glórias e louvores pelos nossos pequeninos. Glórias e louvores por cada família aqui representada, Pai. E por seu futuro, Senhor Deus. Que cada um de nós saibamos, Senhor, ensiná-los nos princípios da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Boa noite, povo de Deus. Glória a Deus. Porque estamos na casa do Senhor, amém, nessa noite. Para adorar esse Deus maravilhoso que tem feito tanto por nós. E é o mínimo que nós podemos fazer é vir à casa dele para adorá-lo, para cultuá-lo nesse domingo. Dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele tem sido bom para nós. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor dessa noite. Quero convidar você. Eu quero convidar você a colocar as mãos no seu coração nessa hora, em nome de Jesus. Ore por você, ore por mim nessa noite, ore pela palavra do Senhor. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, Deus, nessa noite, como vasos tão frágeis que somos. Dispostos, meu Pai, a receber do Senhor o azeite, a receber do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, venha ao nosso coração como em terra fértil. Ah, Senhor, que a Tua palavra frutifique na nossa vida em nome de Jesus. Abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Abre o nosso coração, Senhor, para ouvir o Teu coração nessa noite. Que a Tua vontade seja feita nesse lugar, Pai, e nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir lá em Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio 30. Capítulo 30.
capítulo 30, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que amem o Senhor, seu Deus, e guardem seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Se, contudo, seu coração se desviar e vocês se recusarem a ouvir, se forem levados a seguir e adorar outros deuses, eu os advirto hoje de que certamente serão destruídos. Não terão uma vida longa e boa terra em que estão atravessando o Jordão para ocupar. Hoje eu lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Façam isso amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Palavra de bênção. Aqui nesse capítulo 30, Moisés estava aqui prestes a entregar o cajado para Josué. Já estava no finalzinho aqui da missão ali de Moisés. E ele aqui no finalzinho, antes de entregar o cajado ali para Josué, ele relembrou ali o povo sobre tudo aquilo que Deus tinha feito entre eles. Moisés ali deu vários conselhos para o povo. Moisés estava ali tanto aconselhando como advertindo eles. É tanto que aqui nós lemos, né, que Moisés falava aqui que Deus abençoaria se eles continuassem a obedecer as suas leis, os seus mandamentos. Mas ele advertia também que se isso não acontecesse, se de repente eles se desviassem dos mandamentos, dos caminhos do Senhor, coisas ruins, maldições cairiam sobre eles. E ali, Moisés, quando estava aconselhando isso ao povo, ali nós vimos duas escolhas, que é o que eu quero nessa noite compartilhar com você sobre escolhas que nós fazemos na nossa vida. Ali tinha duas escolhas, você pode escolher bênção ou maldição. E é claro que todos nós queremos bênção, é óbvio que nós queremos bênção. Mas estudando sobre escolhas para a nossa vida, a gente começa a ver que a Bíblia nos ensina muitas coisas sobre escolhas. A Bíblia nos ensina muito, e se a gente for buscar sobre escolhas, eu poderia passar a noite inteira para você dizendo histórias, versículos, capítulos sobre escolhas que tem na Bíblia que o Senhor deixou para nós como exemplo. E nós aprendemos aqui, quando Moisés deixou aqui essas duas escolhas para o povo, bênção e maldição, que eles tinham a opção de escolher. Aí ele lá no finalzinho do 19, ele diz: agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida,
para que vocês e seus filhos vivam. Deixa eu ver aqui. Façam isso amando e obedecendo, apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Moisés aqui falou tudo. O que o Senhor é? A nossa vida. Agora eu pergunto para nós, quem nós somos sem Deus? Se Deus é a nossa vida, e se a gente se afastar dessa vida e a gente sem Ele, não somos nada. Porque se Deus é a nossa vida, sem Ele, não temos vida nenhuma. E aqui a gente inicia essa palavra com esse exemplo de escolhas entre bênção e maldição. Mas aqui na Bíblia a gente vai ver muita coisa aqui sobre escolhas. Aqui na Bíblia a gente vê exemplo de 2 caminhos. Aqui na Bíblia nós vemos exemplo de 2 portas. Vocês lembram daquela passagem de 2 portas? Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus capítulo 7, versículo 13. Diz assim, entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E muitas pessoas escolhem esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Mais um exemplo para nós de escolhas. Aqui o Senhor deixou para nós na palavra 2 exemplos, 2 caminhos, 2 portas. O caminho fácil, que é aquele caminho que eu posso levar eu já falei aqui várias vezes sobre isso, sobre levar bagagem para esse caminho largo, para esse caminho fácil. O caminho fácil é onde eu posso estar dentro de uma igreja que se diz evangélica. Eu posso dizer que conheço ao Senhor, mas eu posso fazer tudo o que eu quiser da minha vida. Essa é a vida fácil. Nossa, que facilidade eu estar diante do Senhor Deus. Glória a Deus e aleluia, mas aí eu faço da minha vida o que eu quiser. Esse é o caminho fácil. É fácil demais estar na presença do Senhor. É fácil demais adorar o Senhor, porque eu não tenho que renunciar nada na minha vida. Eu não preciso renunciar nada, eu preciso só ter a minha própria vida, as minhas próprias escolhas, e Deus vai aceitar isso e está tudo bem. Esse é o caminho fácil, que infelizmente muitos estão caminhando nesse caminho, que é exatamente o caminho que leva ao inferno. Exatamente o caminho que muitas igrejas até estão tomando, esse caminho fácil, onde dentro de uma igreja se pode tudo, se pode pecar, você pode beber, você pode se prostituir, você pode usar droga, você pode fazer tudo que o mundo lá fora faz, mas você continua dentro da igreja. E as igrejas, algumas igrejas têm adotado essa moda do inferno, que tem levado muitas pessoas para o caminho do inferno. Esse caminho, ele é fácil. A porta, ela é larga. E quantas bagagens eu tiver para levar, eu vou passar por ela bem facilmente. Mas aí eu tenho uma escolha entre a porta larga, onde eu posso viver do meu jeito, onde eu posso escolher tudo o que eu quiser, viver a minha própria vida. Mas aí tem o caminho difícil, que esse, a gente leu aqui, poucas pessoas encontram esse caminho. São poucas as pessoas que encontram. Poucas pessoas querem caminhar por esse caminho, porque é difícil. É difícil. É um caminho em que eu vou passar sem poder levar bagagem nenhuma. A bagagem que eu trago lá do passado, os maus hábitos, os maus costumes, eu não vou poder passar por esse caminho, porque ele é estreito
ele é bem apertadinho, é um caminho difícil. Eu vou ter que deixar as bagagens lá atrás. Tudo que a Patrícia fazia de errado, ela vai ter que deixar lá no cantinho e começar a andar por esse caminho de uma forma bem estreita. E esse caminho difícil é aquele caminho que nós vamos ter que renunciar muita coisa na nossa vida. Muita coisa. E é exatamente por isso que se torna difícil. Porque existe a renúncia. E quando se fala de renúncia, se fala de sacrifício. Quando se fala de renúncia, é eu deixar aquilo que eu mais amo fazer, eu vou ter que deixar de fazer por amor a Cristo. Por isso é difícil, por isso andar por esse caminho é difícil, porque vai exigir renúncia. E nem todas as pessoas estão dispostas a renunciar nada por Cristo. Nem todas as pessoas estão dispostas a renunciar alguma coisa por Cristo. Esse caminho difícil, ele vai nos levar a uma porta estreita. E é exatamente por essa porta que nós vamos passar e nós vamos encontrar aquele que é digno de receber todo louvor, toda glória. É exatamente ao passar por essa porta que nós vamos conhecer o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Salvador. É por essa porta estreita. Mas eu só vou poder passar por essa porta se eu estiver disposta a renunciar na minha vida. A renunciar às escolhas que eu tenho feito até aqui. E a vida, ela é feita de escolhas todo dia, toda hora, todo minuto. A gente precisa escolher alguma coisa, é uma roupa, é uma comida, tudo a gente precisa escolher. A gente precisa escolher se vem o culto no domingo. Já pensou isso? Nós precisamos escolher, será que eu vou para o culto hoje? Acho que não, né? Estou cansado demais. Deus não merece não que eu vá para o culto. Aí eu prefiro ficar em casa para descansar. Deus entende, né, Senhor? O Senhor vai entender meu cansaço. Mas quando se fala de renúncia, é renunciar exatamente aquilo que eu desejo. Quando eu falo de renúncia, é renunciar exatamente à minha carne. Quando eu falo de renúncia, é renunciar aquilo que a minha carne mais gostaria de fazer. É a minha comodidade, é a minha acomodação, é isso que eu preciso renunciar. Quando está bom demais, está confortável demais, não é por aí. E nós temos essas escolhas todos os dias para fazer. Renunciar a algo da nossa vida por amor a Cristo, ou renunciar Cristo pelas nossas próprias vontades. São coisas que são feitas todos os dias. Escolhas que é preciso ser feitas todos os dias. Não é simplesmente dizer, Senhor, a minha vida é tua, toma conta, toma o controle de tudo e está tudo bem. Não é. Todos os dias, quando nós amanhecemos, nós passamos o dia todo fazendo escolhas. Eu vou por esse caminho. Durante esse caminho, essa minha caminhada, eu preciso escolher. Eu vou por aqui para agradar o Senhor, ou eu vou por aqui para agradar a minha carne. Quando chega lá na frente, eu passo por aqui para agradar o Senhor, ou eu escolho isso aqui para agradar a minha própria vontade. Todos os dias nós temos essas escolhas. Todos os dias da nossa vida. E a gente vai ficar escolhendo sempre até chegar o dia que nós vamos passar por a porta estreita. E quando nós passarmos por essa porta estreita, quando a gente chegar lá na nossa morada, aí nós não vamos poder, não vamos precisar mais escolher mais nada. Porque já chegamos no nosso alvo. Nós já chegamos lá na nossa residência oficial. Mas enquanto nós ainda não chegamos lá, precisamos fazer escolhas todos os dias. E aí está a nossa luta, meus irmãos.
o que nós temos escolhido todos os dias da nossa vida. Eu queria abrir com você lá em Gênesis capítulo 4. Fala também sobre escolhas. Gênesis 4, versículo 3. Aqui fala sobre escolhas. Nós estamos aqui vendo a história de Caim e Abel, 2 irmãos. Aqui fala sobre tipos de ofertas. São escolhas que nós oferecemos ao Senhor. As ofertas, não estou falando sobre dinheiro. Eu estou falando sobre aquilo que nós ofertamos ao Senhor de todo o nosso coração. Seja o tempo, seja o nosso ministério, seja algo que o Senhor nos manda fazer, que muitas vezes são coisa íntima entre nós e Deus. E às vezes Deus pode até dizer assim: Patrícia, vai na casa de fulano hoje, ele está precisando ouvir uma palavra, ela está precisando. É uma escolha, eu obedeço ao Senhor, ou eu prefiro ficar descansando em casa. E aqui fala sobre tipo de oferta. Lá no versículo 3 diz assim: no tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Aqui nós vemos 2 tipos de oferta que nós trazemos para a nossa vida, as ofertas que nós oferecemos ao Senhor. Nós temos aqui 2 irmãos que ofereceram ofertas ao Senhor. E se você for prestar atenção, em cada letra que você lê na palavra, ela revela muita coisa para nós. Lá no 3, no tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Parte de sua produção ele ofertou ao Senhor. Abel, por sua vez, que foi que Abel ofertou? As melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. E aqui nós vemos que aquilo que nós oferecemos para o Senhor diz muito que o nosso coração está cheio. Porque não adianta oferecer a Deus qualquer coisa, de qualquer jeito. Nós temos que fazer algo para Deus, oferecer a Ele algo com excelência. E mais uma vez eu falo, não estou falando sobre dinheiro. Eu estou falando sobre algo que eu posso oferecer ao Senhor, mas ela precisa me custar algo. Eu não posso oferecer ao meu Deus aquilo que está sobrando da minha vida. Se sobrar tempo, hoje eu faço o meu devocional. Se sobrar tempo hoje, eu vou ler a Bíblia. Se sobrar tempo hoje, eu vou fazer uma oraçãozinha ao Senhor. Restos, aquilo se sobrar, eu oferecerei ao Senhor. O nosso Deus, Ele é um Deus que nos ama tanto. E a gente já sabe disso, né, gente? Deus é tão maravilhoso, Ele é tão perfeito, que o Senhor, mesmo assim, Ele tem misericórdia de nós. Então, por isso, nós não devemos oferecer qualquer tipo de oferta ao nosso Deus. Caim ofereceu parte de sua produção e Abel ofereceu as melhores partes para o Senhor. E a pergunta que vem a nós sobre escolhas:
O que nós temos escolhido oferecer ao Senhor diariamente? Quais são as escolhas que nós temos oferecido ao Senhor? Que tipo de oferta? Que tipo de palavras? Que tipo de ações nós temos oferecido ao nosso Deus? Que nós temos ofertado ao Senhor, nós temos que ofertar com excelência. Seja na nossa casa, aquilo que nós ofertamos ao Senhor, derramando sobre a nossa família, nós também estamos automaticamente ofertando ao Senhor. Aquilo que nós ofertamos na igreja, quando nós servimos na igreja, seja varrer um chão, seja aqui no altar, no ministério de louvor, seja em qualquer coisa que nós ofertamos ao Senhor, precisa ser com excelência. O Senhor não precisa de mim. O Senhor não precisa que eu esteja no meu ministério para que pessoas sejam alcançadas, mas eu preciso estar diante do meu Senhor, fazendo aquilo que Ele tem colocado nas minhas mãos. Sabe, se você for prestar atenção, o Senhor tem colocado algo na tua mão para você cuidar. É como uma planta, ela precisa ser regada todos os dias. Ela precisa ser cuidada. Você não vai pegar uma planta e jogar ela ali no mato e esperar que ela cresça sozinha. Os matos até podem crescer, mas as plantas, elas precisam de cuidados. E assim é aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos como ministério. O Senhor me colocou o ministério na minha mão e eu preciso cuidar desse ministério. Eu preciso regar ele com excelência. Eu não posso dar água a essa plantinha somente quando eu tiver tempo. Eu não posso dar água a essa plantinha somente quando eu não estiver cansada. Eu preciso regar essa plantinha todos os dias da minha vida. Se eu sirvo ao Senhor, eu preciso servir a Ele com excelência. Porque eu não estou servindo a homens. E mesmo que eu esteja servindo a homens, a palavra do Senhor diz, nós temos que fazer como se fosse para o Senhor. Para você ver o peso que é servir a Deus. Para você ver o peso que é fazer algo para Deus, para não fazer de qualquer jeito. Caim ofereceu qualquer coisa para Deus, por isso Deus não se agradou. Ofereça a sua primícia. Ofereça o seu melhor para Deus. Porque Deus te colocou algo nas tuas mãos para que você cuide muito bem. Não de qualquer jeito. Não de qualquer jeito. Aí nós temos também Marta e Maria. São duas escolhas que a gente já conhece tanto essa história. Você quer abrir comigo lá em Lucas 10? Lucas 10, 38. Diz assim, ó. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor Jesus respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes, mas apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém
tomará isso dela. Eu achei muito interessante. Eu acho muito interessante essa história de Marta e Maria. Porque aqui, Jesus estava ali, visitando a casa deles, dos irmãos. E ali Marta, ela estava realmente preocupada porque ela também queria servir ao Senhor. Ela também queria fazer o melhor, a melhor refeição. Ela queria oferecer ao Senhor algo também precioso. Mas ali Maria não estava nem aí se precisava fazer comida, se precisava limpar a casa. Maria não estava nem aí. Maria correu, como Jesus falou, ela escolheu a melhor parte, que é estar sentada aos pés de Jesus para ouvi-lo. A palavra de Deus fala que há tempo para tudo. Amém? Há tempo para tudo nessa vida. E Maria, ali ela escolheu a melhor parte, que é sentar aos pés de Jesus. Eu acredito que Maria pensou, bom, não é todo dia que Jesus está aqui, né? Não é todo dia que Ele está aqui visitando. Se Ele está ali ensinando, eu vou querer aprender, eu vou querer receber mais dEle. Eu vou querer aprender, eu vou querer receber dos seus ensinamentos. Não pensou duas vezes. Se sentou aos pés de Jesus e começou a ouvir Jesus. E Marta, porém, estava preocupada com tantas coisas. Vamos trazer para nós, que não é difícil? Quem não tem uma vida corrida aqui, levante a mão, pelo amor de Deus. Quem tem uma vida aí que o tempo está passando bem devagarzinho, lentamente? Existe algum extraterrestre aqui? Porque os seres humanos aqui, a vida está corrida, viu? E como está? E a nossa vida tem passado rapidamente todos os dias. E a nossa correria muitas vezes impede sentar aos pés do Senhor. Nós queremos se ocupar, ou nos ocupamos com tantas coisas, com o nosso trabalho. Sempre tem alguma coisa para a gente se ocupar e deixar Deus de lado. Você já prestou atenção? Sempre aparece uma coisa para impedir de você buscar o Senhor. Não sei se já aconteceu com você, de algum momento da sua vida, você está em casa, vamos colocar em casa. Você está muito ocupado fazendo algo e de repente você sentiu no coração a vontade tão grande de sair um pouquinho para você orar, ou de você se retirar um pouquinho para você ler a palavra. Não sei se já aconteceu isso com você. Mas o Senhor, quando Ele vem coloca no nosso coração esse desejo, o Senhor não vai procurar pessoas desocupadas. O Senhor não sai procurando no meio da rua alguém que esteja desocupado, e colocar no coração daquela pessoa, tu não está fazendo nada, né? Vai ler a Bíblia, vai. Tu não está fazendo nada, tu está até desempregado. Vai orar, vai. O Senhor não procura pessoas assim. O Senhor procura as pessoas realmente ocupadas. Porque aí nós vamos ter que escolher, deixar a minha ocupação de lado e obedecer aquilo que o Senhor está falando no meu coração, ou então eu vou continuar ocupada com as minhas coisas. São escolhas que eu preciso fazer. Então nós precisamos aqui, no exemplo de Marta e Maria, precisamos escolher, organizar o nosso tempo. Priorizar sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida, que é uma das coisas que nós, como seres humanos, mais precisamos organizar na nossa vida. O nosso tempo. Para colocar Deus em primeiro lugar, que é o que diz a palavra do Senhor. Nós estamos em um tempo em que as pessoas buscam muito. As pessoas, elas estão muito ocupadas, mas na hora de buscar as mãos do Senhor, não sei se vocês já perceberam, já aconteceu com vocês, mas na hora que você precisa do Senhor, você num instante, você separa o tempinho e vai orar ao Senhor para pedir a Ele alguma coisa. Estamos ocupados, mas na hora de buscar, na hora que nós precisamos, a gente encontra um tempinho para orar, para pedir oração, para mandar uma mensagem para alguém pedindo oração.
num instante a gente encontra tempo. E as pessoas, elas estão em uma geração em que as pessoas buscam muito as mãos do Senhor, aquilo que Ele pode oferecer, aquilo que Ele pode dar para cada um de nós. O Senhor quer me dar uma casa, eu preciso de uma casa. Senhor, eu preciso de um carro, eu preciso de um emprego. Senhor, eu preciso me casar. Senhor, eu preciso ter uma família, eu preciso de um filho. Senhor, eu preciso de tantas coisas. Meu Pai, eu estou desesperada. E no instante nós encontramos tempo para pedir essa lista ao Senhor. Buscamos somente as mãos dEle. Mas eu oro muito, muito, para que o Senhor levante nessa geração homens e mulheres que estejam dispostos a buscar, como Maria, buscar os pés do Senhor. Ah, Senhor, levanta uma geração de homens e mulheres que busquem os teus pés, que busquem como Maria está aos teus pés, te ouvindo, aprendendo mais de ti. Sentando para ouvir o que Deus tem para falar. Porque nós só queremos falar, falar, falar e pedir. Esquecemos de deixar Deus falar e nós ouvirmos. E tem outros exemplos de escolhas. O perdão. Eu não vou abrir para não pegar muito tempo, mas a gente lembra da história de José. Quando se fala de perdão, eu lembro logo da história de José, porque José tinha todos os motivos do mundo para não perdoar os seus irmãos, para não perdoar a sua família. E José chegou num patamar tão grande de governador, alguém que foi escravo, alguém que passou por tantas dificuldades, mas ele chegou o Senhor levou ele a um patamar de governador. E ali ele tinha a oportunidade de não perdoar os seus irmãos. Ele tinha a oportunidade ali de se vingar dos seus irmãos por tudo que os seus irmãos tinham feito com ele. Mas aí o que foi que José escolheu? José escolheu perdoar os seus irmãos. José escolheu perdoar os seus irmãos porque ele teve toda a convicção de que tudo aquele processo que ele passou, foi Deus que levou ele a chegar onde ele estava. E por isso Deus deu a ele, fez com que ele chegasse a ser governador. E aí José escolheu perdoar os seus irmãos. E glória a Deus por isso. E nós todos quase sempre, nós temos sempre alguém para perdoar. Se você é um ser humano igual a mim, você deve saber disso. Precisamos perdoar pessoas quase todos os dias. Pessoas que nos fazem mal, pessoas que nos maltratam, pessoas que nos ferem. Todos os dias nós precisamos perdoar pessoas. Sabe, família, amigos, pessoas que estão perto de nós. E nós temos essa escolha, perdoar aquela pessoa que me fez mal. Será que eu vou conseguir perdoar aquela pessoa que me fez mal? Ou será que eu vou guardar essa mágoa comigo para sempre? José tinha todos os motivos do mundo para não perdoar os seus irmãos, mas ele perdoou. E que essa escolha seja para cada um de nós, que nós venhamos a escolher perdoar sempre. Não importa a situação, não importa qual seja a pessoa, seja da sua família, seja amigo, seja parente, escolha perdoar. Porque um coração leve, ele é mais sensível a chegar próximo ao Senhor. Um coração pesado, com falta de perdão, com mágoa, ele fica muito distante do Senhor. E o que nós mais queremos é nos aproximar do Senhor cada vez mais. E o Senhor quer ver corações que liberam perdão. Amém?
Existe também outra escolha, que é a escolha das renúncias, que eu já falei lá no início, né? Renunciar coisas que nós muitas vezes amamos, e às vezes coisas que nós mimamos. Às vezes coisa que nós trazemos lá do passado, que vem conosco, que a gente mima. Às vezes são coisas ruins, mas que a gente acaba mimando essa coisa ruim dentro de nós. A gente não deixa ela sair, porque a gente está segurando tanto, alimentando tanto. Às vezes é uma falta de perdão, que a gente alimenta e não deixa ser liberado. E eu quero dar o exemplo do jovem rico. Também não vou abrir para não levar tempo, mas a gente conhece a história do jovem rico. Um jovem muito rico chegou para Jesus e ele queria saber o que ele poderia fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus falou: você tem que fazer isso. E o jovem rico, tudo que Jesus dizia para ele, ele dizia: não, isso aí eu já faço. Não, eu já faço, eu já leio, eu já estudo, eu já não sei o quê. Eu já sigo, eu já obedeço, faço tudo certinho. Porém, Jesus falou para ele: já que você faz tudo certo, então você venda tudo que você tem, dê aos pobres e venha e me siga. O jovem rico, Jesus fez uma prova ali e ele tinha que renunciar à sua riqueza para seguir a Cristo. Agora eu pergunto, é fácil renunciar? Era um jovem rico, tinha muitas riquezas. Será que para ele seria fácil renunciar, doar tudo o que tinha para seguir a Cristo? Não era fácil. E as renúncias que vêm para a nossa vida, elas não são fáceis. Porque se fosse fácil, gente, se fosse fácil, Jesus sofreu tanto numa cruz. Será que para ele não foi difícil? Será que para ele foi fácil passar por aquilo ali? Não foi. E por que para Jesus foi difícil e para nós tinha que ser tudo fácil? Não. Nós temos que matar esse desejo que há dentro de nós todos os dias. O desejo da carne, o desejo de pecar, o desejo de fazer o errado todos os dias. A gente precisa, em nome de Jesus, renunciar a esse desejo que há dentro de nós. E ali o jovem rico, ele não renunciou às suas riquezas para seguir a Cristo. A gente precisa renunciar tudo, se preciso for, por amor a Cristo. E não somente uma parte. Sabe por quê? Às vezes a gente até renuncia a algumas coisas, mas não é tudo que a gente renuncia. A gente coloca assim num cantinho, o que eu preciso renunciar? Isso aqui eu posso renunciar, não vai me fazer muita falta não. Agora isso aqui é difícil renunciar. Eu vou ficar guardadinho aqui, uma hora ou outra talvez eu renuncie. E assim a gente vai empurrando com a barriga a nossa vida. Renuncia aquilo que não queremos mais, é como uma roupa. Enjoei daquela roupa, eu vou renunciar a essa roupa. Mas essa daqui que eu amo, eu não vou renunciar. E assim nós vamos levando a nossa vida, renunciando somente uma parte. A outra parte a gente não consegue renunciar. E a gente precisa aprender a fazer renúncias por amor a Cristo, porque Ele renunciou tudo por nós. Tudo por nós. E quando chega a nossa vez de renunciar, nós não queremos renunciar, porque nós queremos obedecer a nossa carne, os nossos desejos. Nós não queremos obedecer a Cristo. Escolha imitar somente os bons exemplos. Eu quero ler com você, não sei se vai dar tempo você abrir, já está chegando o meu tempo, mas lá na carta, na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 11, diz assim: amado, não deixe que esse mau exemplo te influencie, mas siga apenas o que é bom.
quem faz o bem prova que é filho de Deus. Quem faz o mal prova que não conhece a Deus. Aqui nessa carta, ele estava falando aqui de alguém que tinha maus exemplos ali. E ele estava falando aqui para Gaio, para ele não se deixar ser influenciado por aquele mau exemplo. Sabe, e eu estudando essa palavra, me veio algumas coisas na minha cabeça, que muitas vezes nós nos deixamos influenciar pelos maus exemplos. Porque às vezes nós queremos obedecer ao Senhor, nós queremos fazer tudo aquilo que é certo, glória a Deus. Mas sabe, aquilo que muitas vezes está dentro de nós, o desejo está dentro de nós só precisamos apenas de um mau exemplo para que a gente venha obedecer esse desejo que está dentro de nós. Deixa eu citar aqui um exemplo. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Alguma coisa que o Senhor pediu para nós fazermos. Seja visitar alguém, seja obedecer ao mandamento, ou seja deixar de lado algumas coisas, alguns maus hábitos que nós tínhamos. E a gente está em dificuldade de deixar esses maus hábitos para trás. Mas aí eu vejo a pessoa do meu lado, uma irmã em Cristo, do meu lado, fazendo exatamente aquilo que eu precisava deixar lá para trás. Não sei se vocês estão conseguindo entender. E, nossa, mas eu preciso deixar lá atrás esses maus hábitos. Mas a minha irmã em Cristo Jesus está fazendo. Se ela está fazendo, por que eu não posso fazer também? Aí nos pega. Porque muitas vezes a gente imita os maus exemplos. E a nossa escolha tem que ser o quê? Imitar os bons exemplos. É os exemplos que a palavra deixou para nós. Por que é tão importante a gente ler a palavra? Porque quando a gente lê a palavra, a gente vai saber se aquilo ali está certo ou que está errado. E aí a gente vai saber escolher aquilo que está diante da palavra do Senhor. A gente não vai escolher aquilo que está dentro de nós, mas que está na palavra do Senhor. E a palavra diz para nós nessa noite: imite somente aquilo que é bom exemplo. Sabe, se alguém do seu lado fizer algo de errado, não imite ele. Se você amar muito ele, exorte ele, diga que aquilo ali está errado, em nome de Jesus. Diga, seja qualquer coisa, seja falar mal de alguém, seja falar mal de liderança, seja lá o que for. Tenha amor dentro do seu coração e exorte, mas não imite o mau exemplo dele. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Lá em Provérbios 14:12 diz assim, há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Às vezes aquilo que a gente acha que está certo, aquela pessoa está fazendo, então eu vou fazer também, já que ela pode, eu também posso. Mas existem caminhos que até parecem ser certos, mas estão completamente errados e nos levam à morte. E as nossas escolhas, ela diz muito a respeito do nosso amor. Muito. Eu não vou abrir, mas a gente conhece aquela passagem lá de 1 Coríntios, que fala sobre o amor. Que se a gente pode fazer tudo nessa vida. A gente pode dar esmola aos pobres, pode ajudar os necessitados. A gente pode até ser crucificado de cabeça para baixo, mas se não houver amor, de nada adianta. Vocês lembram dessa passagem que está lá em 1 Coríntios 13? Eu não vou abrir, mas se você quiser anotar para você testificar na sua casa, 1 Coríntios 13. E ali fala que tudo precisa do amor. O Senhor nos deixou 2 principais mandamentos. Preste atenção, o Senhor deixou 2 principais mandamentos. Mas Ele não deixou a gente escolher os 2.
Ele deixou como mandamento, não como escolha. E se Ele deixou como mandamento, nós não podemos escolher. Os 2 mandamentos principais: amar a Deus de todo o seu coração, sobre todas as coisas. E o segundo mandamento: amar o meu próximo como a mim mesmo. E aí o Senhor deixou esses 2 mandamentos, eu não posso escolher. Nossa, tem 2 mandamentos, eu vou escolher. Eu vou amar a Deus, que é mais fácil amar a Deus, porque Deus é maravilhoso, Deus morreu por mim, Deus me ama, Deus vai me salvar, então vai ficar mais fácil eu amar a Deus. Mas eu não vou amar meu irmão, eu vou escolher amar a Deus mesmo, que fica mais fácil para mim. O Senhor não deixou como escolha, Ele deixou como mandamento mesmo. E vivemos como escolha. Muitas vezes nós vivemos escolhendo obedecer o primeiro mandamento, se é que obedecemos o primeiro mandamento. Está faltando amor. Está faltando amor, porque se eu não consigo, a palavra fala, se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, como que eu digo que amo a Deus que eu não consigo vê-lo? Está faltando amor. Hoje nós conseguimos ver uma tal empatia, as pessoas falam tanto sobre empatia, e eu consegui ver, pensar em algumas coisas, e eu consegui enxergar uma falsa empatia, que as pessoas dizem que é amor, mas quando se escolhe a quem ter empatia, isso não é amor. Quando eu escolho ter empatia pela Liliana, que eu amo ela, eu vou escolher ter empatia pela Liliana. Vou me colocar no lugar dela. Mas se eu encontrar outra pessoa que, sabe, eu vou escolher só a Liliana mesmo, ter empatia por ela. Vou deixar aquela outra pessoa para Deus colocar no coração de outra pessoa para ter empatia por ela. Isso não é amor. Empatia é aquilo que a gente vai ajudar alguém, a gente se coloca no lugar de alguém, mas é por amor. E o mundo hoje tem uma falsa empatia, onde se escolhe a quem ter empatia. É somente a quem me convém, é somente a quem pode me retribuir depois. Porque ter empatia por uns e outros não, isso não é amor. Não é. E eu vou te dizer, igreja, está faltando amor ao próximo. Porque muitas vezes dizemos que amamos a Deus, mas não amamos o próximo. A gente não consegue ajudar ninguém, às vezes nem sequer com a palavra. Está faltando amor. Precisamos não só escolher, mas decidir cumprir, obedecer os 2 principais mandamentos que o Senhor deixou para nós. Deus, Ele não nos criou como robôs. O Senhor nos criou, Ele criou seres humanos e ainda nos deu o direito de escolha. Glória a Deus por isso. Ele nos deixou o livre-arbítrio para fazer escolhas. E exatamente essas escolhas que nós temos que fazer todos os dias. Deus, Ele poderia ter escolhido acabar com toda a humanidade lá no início, quando o mundo foi criado, lá na época de Noé, onde houve o dilúvio, onde veio toda aquela água e veio acabar com toda a humanidade. Deus poderia ter acabado completamente com a humanidade, porque é uma humanidade perversa, teimosa, desobediente, imoral. E aí Deus veio naquela época, mas Ele deu uma segunda chance, quando Ele salvou Noé e a sua família. O Senhor ali, Deus estava nos dando uma segunda chance, mas Ele poderia ou não poderia ter escolhido acabar logo com tudo e pronto. Deus ficaria livre da humanidade que é tão perversa, que muitas vezes desobedece tanto a Ele, que às vezes se comporta de um comportamento tão mal com o próprio Deus que nos criou. Mas aí Deus escolheu nos dar uma segunda chance. Jesus, Ele poderia ter escolhido não obedecer a Deus naquele momento que Ele já estava a um passo de ser crucificado.
Naquele momento que ele estava passando ali por aflição, que ele estava aflito, já a ponto de ser preso ali, ele poderia ter escolhido: não, Pai, eu não vou aguentar chegar até o fim. Eu não vou aguentar chegar até o fim, eu vou desistir aqui. Ele poderia ter escolhido não chegar ao fim, não obedecer. Mas Jesus, ele foi obediente até o fim, esquecendo até mesmo das suas dores, esquecendo a aflição que ele estava passando dentro dele. Ele esqueceu, passou por cima de tudo, por amor a nós e por obediência ao Pai. As escolhas que nós fazemos hoje, ela define muito o nosso futuro. Aquilo que nós escolhemos hoje vai definir o meu amanhã e o meu depois e o meu depois. Nós precisamos saber fazer as escolhas certas hoje, para que o nosso futuro ele seja melhor. Eu quero deixar uma coisa aqui para você, para nós terminarmos. Antes de fazer escolhas na sua vida, diariamente, lembre-se que alguém escolheu te amar apesar de todos os teus defeitos. Qualquer escolha que você for fazer na sua vida, lembre-se que alguém escolheu te amar apesar de todos os teus defeitos. Quando você for fazer escolhas, lembre-se, alguém escolheu te perdoar apesar das suas falhas e desobediências. Deus escolheu nos perdoar, Deus escolheu nos amar. Alguém se doou, alguém sofreu e morreu no seu lugar. Você merecia estar naquela cruz e eu também deveria estar naquela cruz. Aquela coroa de espinho, aquele sangue descendo era para ser o nosso sangue. O nosso sofrimento era para ser nosso, mas Jesus, ele escolheu, ele se doou, ele sofreu e morreu no meu e no seu lugar, porque ele escolheu nos salvar. Jesus escolheu salvar a mim e a você. Jesus escolheu através do amor, as escolhas dele foi através do amor. Igreja, escolha hoje amar a Deus de todo o seu coração, obedecendo a palavra, aquilo que tem na palavra do Senhor. Leia essa palavra e não deixe ninguém enganar você nessa terra. Não deixe ninguém, nenhum líder, nenhuma religião enganar você. Leia a palavra de Deus, porque aqui tem as palavras de Jesus. Não deixe, obedeça a palavra, cumpra o seu ministério, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, fazendo com excelência para Ele. Lembre-se, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Lembre-se que sem Deus nós não somos nada e nada nós podemos fazer. Amém? Quero convidar você a ficar de pé nessa hora em nome de Jesus. Fique de pé nessa hora. Em nome de Jesus. Que você saia daqui nessa noite tendo um coração alinhado com o coração de Deus. E que amanhã, pela manhã, quando você sair para o seu trabalho, você lembre dessa palavra, que você precisa fazer escolhas todos os dias. E que as suas escolhas, elas têm que ser de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Antes de escolher qualquer coisa, lembre-se que Deus te ama. Antes de escolher qualquer coisa, lembre-se que você é amado, você é perdoado e tudo que o Senhor quer é te ver junto dele, em relacionamento com ele. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça, deixa o Espírito Santo falar com você. Aquilo que Deus espera de nós é tão pouco, querido. É tão pouco. Quando a Patrícia estava pregando, eu estava me lembrando do pedaço de bolo. Quem conhece a história do pedaço de bolo? Tem nada a ver com o valor do bolo. Tem a ver do primeiro pedaço de bolo. É só um pedaço.
Mas para quem você dá o primeiro pedaço tem um significado tão grande. Então, que tipo de oferta você tem dado para Deus, para seus irmãos, para sua esposa? Às vezes não é tudo, às vezes é só a parte que é devida a ela. Eu largo tudo para viver o tudo. Eu largo o erro para viver Jesus. Eu largo a vida para viver a tua. Oleiro me refaz. Eu largo tudo para viver o tudo. Eu largo o raso para ir mais profundo. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Peça a Ele, me refaz. Me refaz. Me refaz. Meu Deus. Me refaz, me ensina a ser como tu és, Jesus. Eu largo tudo, cante. Eu largo tudo para viver o tudo. Tá disposto? Eu largo o erro para viver Jesus. Oh, aleluia. Eu largo a vida para viver a tua. Oleiro me refaz. Oh Deus, recebe minha oração. Eu largo tudo para viver o tudo. Sai do raso, meu irmão. Eu largo o raso para ir mais profundo. Oh. Te busco como o ar que preciso respirar. Quebra-me quantas vezes quiser. Declara mais. Me refaz. Uma oração sincera. Me refaz. Oh Deus. Me refaz. Como tu és, Jesus. Diga, me refaz. Mais uma vez. Me refaz, oh Senhor. Me refaz. Me refaz, oh Deus. Me ensina a ser como tu és, Jesus. Ainda que doa, declare. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que doa, eu quero ser moldado. Ainda que doa, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Oh Senhor, me refaz. Me refaz. Ele está ensinando, irmão. Me ensina a ser como tu és, Jesus.
Não pode ser uma vontade só dele, que ele já te amou primeiro. Amar primeiro não significa amar sozinho. Amar primeiro significa um convite a viver isso. Quem está disposto essa noite aqui a viver isso? Não é simplesmente o oleiro querer moldar você, mas é você querer ser moldado por ele. Não é simplesmente ele querer que você seja um vaso, mas você querer ser um vaso de honra na casa dele. Levante suas mãos, diga: eu quero ser, Senhor. Eu quero ser. Oh, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faças de novo. Eu quero ser, eu quero ser. Oh Senhor, eu também quero a tua vontade, Senhor. Eu também quero a tua vontade sobre a minha vida, Senhor. Faz de mim um vaso novo e enche-me com teu Espírito, Senhor. Oh Deus, a tua vontade seja feita em nome de Jesus. Eu quero ser, diga, como tu queres, como tu queres, Senhor amado. É uma participação, unidos, juntos. Tu és oleiro, oh aleluia, e eu vaso. Quebra minha vida, Quebra minha vida e faças de novo, e faças de novo. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser, oh, eu preciso ser, Senhor, um vaso novo. Levante sua mão e diga: me refaz, aleluia, me refaz, me refaz. Eu quero ser, Deus, me refaz, me ensina a ser, Senhor, me ensina a ser. como tu és, Jesus. Com a mão no coração, faz a sua oração. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que tem o Cordeiro. Eu largo o meu eu, Senhor. Ainda que dou, eu quero ser moldado. Ainda que dou, eu quero ser curado. Vai gerando marcas. Eu largo meu eu para ser transformado. Coloque as mãos sobre o seu coração agora Eu quero ser moldado. e diga: Senhor, Que dou, eu quero ser curado. que a minha oferta não seja qualquer coisa. Marcas que teve o poder. Eu largo meu eu para ser transformado. Que o meu tempo, que aquilo que me custa vida, não seja guardado quando chegar na tua vez. Você pode dizer isso? Senhor, quando chegar na tua vez, ó isso, só na vez de Deus. Deus não está pedindo a vez da sua mulher. Deus não está pedindo a vez do seu marido, a vez do seu trabalho, a vez do seu filho. Deus está pedindo só a vez dele. Quando chegar na vez de Deus, não guarde a oferta, ou não dê qualquer coisa.
Quando chegar na vez de Deus, faça a sua oração. Quando chegar na vez de Deus, faça o devocional, irmão. Quando chegar na vez de Deus, vá visitar o irmão, vá visitar a irmã, alimente o órfão, alimente a viúva. Deus só está querendo o primeiro pedaço de bolo. E o resto você fica com tudo. É igual o dízimo. 90% é seu. Por que quando chega na vez de Deus, você recolhe? Quando chega na vez de Deus, parece que é difícil dar. A gente paga a internet, a gente paga streaming, a gente compra com computador caro, celular caro. Mas quando chega na vez de Deus, não vou dizimar. Porque é para dar para o pastor. E você dá nada a pastor, irmão? Você dá nada a pastor, deixa de história. Na vez de Deus, é só na vez dele, irmãozinho, irmãzinha, só na vez dele. Você não vai recolher a mão mais. Aleluia. A diferença de Caim e Abel foi porque Abel deu a primícia. Era só o primeiro pedaço de bolo. Não queria o bolo todo. Mas tem gente que hoje assim, o primeiro pedaço de bolo é para mim. Infeliz é aquele que não tem a quem agradecer. Infeliz é aquele que não tem motivos para dizer obrigado a alguém. Feliz é aquele que não se lembra que a mulher ajudou ele tantas vezes, que a mãe ajudou, que um amigo ajudou, que o pai ajudou, que um filho, que um marido, eu sei lá quem ajudou. Infeliz é aquele que é ingrato, que come o primeiro pedaço de bolo sem ter o merecimento dele. Diga comigo: Pai, nesse momento eu te oferto o que é teu. Eu sei que você está lembrando o que é dele. Diga isso: Pai, eu só te oferto o que é teu. Oh, aleluia. Meu amigo Abraão, eu nunca quis Isaac. Isaac é teu. Mas eu não podia perder o que era meu. Era Abraão. E Deus estava perdendo Abraão para Isaac. Mas Deus nunca quis Isaac, senão não tinha dado. Diga: Senhor, não vou recolher a mão para te ofertar o que é teu. O que é teu. O que é teu. O que é teu. Diga em nome de Jesus: toma o que é teu. Meu coração é teu, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Dê um glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Vamos ao devocional. Glória a Deus, aleluia. Você já vai se preparando para ofertar, para dizimar. Nós vamos estar tirando nosso dízimo, nossa oferta no final, tá bom? Aleluia. Boa noite, igreja. Hoje eu vou estar trazendo a mensagem do devocional, que está lá em Jó, no capítulo 11, no versículo 6. Ele lhe ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistérios na explicação das coisas. Assim, você veria que Deus o está castigando menos do que você merece. E lá no capítulo 18, no versículo 2 e 4, diz assim: Jó, por que você não para de falar? Cale-se e preste atenção, e então poderemos conversar. 4. Com a sua raiva, você só está se ferindo. Será que, por você estar zangado, o mundo vai virar um deserto? Será que, por sua raiva, as montanhas vão se mudar de lugar? Aqui a gente vê nesses versículos os amigos de Jó o aconselhando. Eles ali sempre estavam dispostos a falar, mas eram amigos que só estavam dispostos a falar, mas não estavam dispostos a ouvir. Eram amigos que queriam dar os melhores conselhos,
falar as melhores palavras, mas não queriam estar dispostos a simplesmente escutar Jó. Estavam tão preocupados em falar bem que esqueceram do mais importante, que era simplesmente se colocar ali no lugar de Jó, porque Jó estava passando um momento ali muito difícil. E eles, tão preocupados em falar, não se colocaram no lugar de Jó. E nós temos que nos analisar se nós também não estamos sendo amigos assim. Se muitas vezes nós não estamos perdendo nosso tempo tentando só falar as melhores palavras, dar os melhores conselhos, mas esquecendo do segredo para ser um bom amigo, que é simplesmente ouvir o outro. A gente perde tanto nosso tempo tentando falar que a gente esquece de ouvir simplesmente o que o outro tem a dizer. Nós nos tornamos tão bons em aconselhar que ninguém mais nos pode corrigir, que os outros não podem nem mais falar conosco, porque nós não estamos mais dispostos a ouvir, estamos dispostos somente a falar. Então, que além que a gente possa estar disposto a falar, que sim, é bom falar, mas que a gente possa sempre estar disposto também a ouvir. E é isso que Deus tem tocado no meu coração, no meu devocional, para que a gente possa entender que existe sim a hora de falar, mas também existe a hora de ouvir. E também trazer no nosso coração que nós aprendemos muito mais quando nós abrimos nossos ouvidos do que quando abrimos nossa boca. Nós aprendemos muito mais quando nós estamos dispostos a ouvir do que quando nós estamos dispostos a falar. E é isso. Amém, igreja. Vamos dizimar, amém. Quem quiser os envelopes, aí vai estar passando. Também tem o Pix nas TVs, amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 14, diz assim: O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. O primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então, foi viajar. Essa passagem bíblica ela é muito conhecida, né? E a gente pode ver aqui que um dono deu aos seus servos o seu dinheiro para que eles cuidassem do dinheiro enquanto ele estava longe. E quando eu vi que eu ia dar a palavra do dízimo, eu fiquei pensando, o que eu posso falar no dízimo? Qual palavra seria interessante para passar no dízimo? E logo veio essa palavra na minha mente, que o Senhor é assim conosco. O dinheiro que nós temos foi o Senhor que nos deu. Tudo que nós temos, o Senhor é dono de tudo. Então, tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. E o nosso dinheiro, ele deu a nós a responsabilidade de cuidar de uma quantia de dinheiro. E se a gente não está disposto a dar o nosso dízimo, como é que a gente vai estar disposto a receber mais dele? Tipo, a gente conhece essa parábola, ela é muito conhecida. E o Senhor, o dono ali, ele deu o dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ele deu a responsabilidade a cada um de cuidar de uma certa quantia do seu dinheiro. E o que tinha 5 e o que tinha 2 foram bem e lucraram mais o dinheiro do Senhor, enquanto aquele que só tinha 1 escondeu, porque achou que era a melhor decisão a se tomar. Que nós possamos escolher dar o nosso dízimo aqui, não mais pensando em dinheiro, não mais pensando em eu estou dando um dinheiro aqui para ninguém falar nada, eu vou fazer isso daqui porque, enfim, tem que fazer, né, na igreja. Não é sobre isso.
é sobre a responsabilidade que o Senhor lhe deu de você estar aqui, vir aqui na frente e ofertar o seu dízimo aqui. É muito mais do que somente o seu dinheiro, mas é sobre a sua responsabilidade como cristão. A primeira responsabilidade que o Senhor nos dá, uma das primeiras, é de ofertar o dízimo aqui. E se nós não estamos dispostos a ofertar o dízimo, como o Senhor nos responsabilizará de algo maior? Se no mínimo a gente não consegue ser fiel, como pode no muito que Ele nos dá a gente ser? Então que hoje a gente possa escolher a ser aquele servo que lucra a mais, porque o que você dá aqui, o Senhor tem muito, muito mais para te dar. E eu não estou falando somente de dinheiro, não. Eu estou falando de algo que vai muito além do que a gente pode imaginar, amém? Porque se o nosso Deus, Ele é dono de tudo, por que não dar o dízimo? Por que não? Porque é tão difícil. A nossa pastora estava falando sobre escolhas. O que você tem escolhido? Dar o seu dízimo ou esconder ele? Saiba que no final das contas, quando o Senhor voltar, Ele vai prestar contas. E eu não estou falando isso para assustar você, mas é para que você abra os seus olhos, se toque e pense, essa é a minha responsabilidade como cristão. Vai muito além de dinheiro, vai muito além de igreja. Vai do meu coração, da minha responsabilidade como cristão, como discípulo de Cristo, fazer o mínimo, que é entregar o meu dízimo. Amém? Dá uma salva de palmas para Deus. Vamos ficar de pé, amém? Vamos adorar o Senhor. Levante sua mão, vamos orar, amém? Senhor Deus, Pai, Senhor, entregamos o nosso dízimo aqui, Paizinho, nesta noite. Não somente o nosso dinheiro, mas o nosso coração. Senhor, nós demonstramos através do nosso dízimo a nossa responsabilidade, que o Senhor nos deu de cuidar de algo para Ti, Senhor Deus. E, Senhor, que a gente possa ser fiel no pouco, para que no muito, Senhor Deus, a gente possa continuar contigo, Senhor Deus. Que a gente possa ser fiel a Ti, desde as pequenas coisas até as grandes, Senhor Deus. Que o nosso coração venha sempre estar sendo inclinado a Ti, somente a Ti, Senhor Deus. E nós já Te louvamos e Te agradecemos por essa oportunidade de Te ofertar esta noite, Senhor Deus. De podermos dizer a Ti, obrigada, Senhor. Obrigada por o Senhor ser um Deus provedor, por o Senhor ter cuidado de nós até aqui. Obrigada, Senhor Deus. Isso em nome de Jesus, amém e amém. Pode vir entregar seu dízimos, amém? Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Aleluia. Levante sua mão para o céu. Pai, essa noite nós te agradecemos pela oportunidade de estar na Tua casa, te adorando.
Abençoa cada irmão, cada irmã que veio a esse lugar, cada visitante que nos visitou hoje, Senhor. Que o Senhor sabe o porquê que eles têm te buscado. Que o Senhor possa fortalecer eles nas escolhas. E que eles possam, Senhor, ser totalmente encontrados por Ti e fortalecidos. Pai, nós abençoamos também as pessoas que estão assistindo de casa. Que eles possam ser fortalecidos também com a palavra. E que o Espírito de Deus possa estar cada dia nos colocando de pé para vencer cada batalha. Isso em nome de Jesus. Eu te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do nosso amigo Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte. Abrace alguém do seu lado.